Hoje, vamos falar de uma história real que aconteceu no ano de 1961. É a incrível história de uma menina encontrada à deriva em um bote no mar após um evento trágico a bordo do veleiro Bluebell, que envolveu uma série de misteriosos assassinatos. Esta história narra a luta pela sobrevivência de Terry Jo, a única sobrevivente de uma tragédia que a deixou perdida no oceano. Para mais detalhes, você pode conferir a matéria no link na descrição. Arthur Duperreau há muito sonhava em levar sua família para velejar nos mares tropicais de águas azuis. Enquanto contemplava as águas gélidas e azuis do Lago Michigan, em Green Bay, Wisconsin, este oftalmologista lembrava-se das águas mais cálidas do extremo sul onde navegou durante a Segunda Guerra Mundial. Ele frequentemente compartilhava o desejo de passar um ano a bordo de um veleiro, explorando o mundo de ilha em ilha. Em 1961, Arthur Duperreau finalmente teve sucesso em concretizar parte desse sonho. Naquele ano, em vez de enfrentar um inverno rigoroso em Wisconsin, ele, sua esposa Jean, seu filho Brian, de 14 anos, e suas filhas Terry Jo, de 11 anos, e René, de 7 anos, embarcaram rumo às Bahamas. O plano consistia em passar uma semana experimentando a vida no mar a bordo de um iate fretado, com a possibilidade de estender a aventura se tudo corresse conforme o esperado. A família chegou a Fort Lauderdale, na Flórida, onde alugou o Bluebell, um veleiro de 2 mastros, e contratou Julian Harvey, um ex-piloto de caça da Força Aérea e experiente navegador, para comandar a embarcação. A esposa de Harvey, Dani, também se juntaria ao grupo na viagem. Na manhã de quarta-feira, 8 de novembro de 1961, os Duperreaus embarcaram no Bluebell para dar início à tão aguardada jornada. O motor Chrysler de 115 cavalos do navio ronronava suavemente enquanto o capitão Harvey afastava o barco do cais, com fumaça saindo da popa. Conforme as velas se enchiam, o Bluebell parecia flutuar graciosamente, deslizando das águas escuras do porto para o oceano aberto, onde o azul profundo da corrente do Golfo se estendia diante deles. Acima do horizonte, as 700 ilhas do arquipélago das Bahamas se estendiam sobre os 160 mil quilômetros quadrados de mares ensolarados, mantendo a promessa da aventura em família que Arthur Duperreau tanto almejava. Nos 4 dias seguintes, Harvey navegou o Bluebell para leste, em direção à cadeia de ilhas de Bimini, e depois mais a leste, até Sandy Point, uma vila situada na ponta sudoeste da ilha Great Abaco. Durante a semana, a família se deleitou com mergulhos e coletas de conchas nas praias de areias brancas e rosadas. Na madrugada de domingo, Arthur Duperreau e os Harveys passaram pelo escritório do comissário da vila de Sandy Point, Roderick W. Pinder, para preencher os formulários necessários a fim de deixar as Bahamas e retornar aos Estados Unidos. Essas foram férias verdadeiramente únicas, comentou Duperreau com Pinder. Estaremos de volta antes do Natal. Naquela noite, Dani preparou um jantar de frango caxiator e salada. Mal sabiam eles que seria a última refeição servida a bordo do Bluebell. Por volta das 21 horas, Terry Jo desceu do convés para sua pequena cabine na parte traseira do barco, onde normalmente René também dormia. Contudo, naquela noite, sua irmã mais nova permaneceu com os pais e o irmão no convés, na cabine. No meio da noite, Terry Jo foi despertada pelo grito assustado de seu irmão: "Socorro, papai! Ajuda!" Ela também ouviu passos apressados e batidas de pés. Depois, o silêncio tomou conta. Ela ficou deitada na cama, tremendo, desorientada e aterrorizada. Após aproximadamente 5 minutos, Terry Jo decidiu sair de sua cabine. Foi quando se deparou com a cena chocante de sua mãe e irmão deitados em uma poça de sangue na cabine principal, que durante o dia servia como cozinha e sala de jantar e, à noite, era convertida em quarto. Ela soube imediatamente que estavam mortos. Lentamente, Terry Jo subiu as escadas e espiou para fora da escotilha. Ela avistou uma acumulação de sangue à direita da cabine e talvez uma faca.
Subindo ao convés, ela virou-se em direção à proa do barco. De repente, o capitão Harvey avançou sobre ela e a empurrou escada abaixo. "Volte para lá", ele rosnou. Com o coração disparando, Terry Joe desviou o olhar dos corpos de sua mãe e irmão, retornou ao quarto e se arrastou de volta para a cama. Então, ela ouviu um barulho. Logo, a água com um cheiro de óleo começou a invadir sua cabine e cobrir o chão. Terry Joe percebeu que o navio estava inundando, mas tinha medo de se mover. De repente, ela viu a silhueta escura do capitão Harvey delineada na porta da cabine. Ele segurava algo nas mãos, possivelmente o rifle de seu irmão, e a observava fixamente. Os únicos sons na sala eram a respiração pesada dele, as batidas aceleradas do coração dela e o som da água subindo pelas paredes do barco. Em seguida, o capitão se virou e saiu da cabine, e ela ouviu subindo as escadas de volta ao convés superior. Com a água alcançando o colchão, Terry Joe sabia que teria que abandonar a cabine. Ela se moveu pela água, que estava até a cintura, em direção à escada e subiu novamente para o convés. Sob a luz de uma lâmpada no topo do mastro principal do barco, Terry Joe viu que o bote salva-vidas de borracha e o bote salva-vidas do navio estavam flutuando ao lado do barco, do lado esquerdo. "O barco está afundando", ela gritou. "Sim", Harvey gritou, surgindo atrás dela. Ele lhe passou a corda do bote. "Segure isso", ele gritou. Atordoada pelo choque, Terry Joe deixou a corda escapar por entre os dedos. O bote começou a se afastar lentamente do Blue Belly que afundava. Harvey pulou na água para recuperá-lo. Terry Joe observou nadar atrás do bote enquanto ele desaparecia na escuridão. Ela se lembrou da boia salva-vidas de cortiça que ficava amarrada no canto superior direito da cabine principal, que agora estava um pouco acima da água. Ela subiu até o pequeno flutuador e rapidamente o desamarrou. Assim que a boia se soltou, o convés do barco afundou no oceano sob seus pés. Meio rastejando, meio nadando, ela empurrou a boia para o mar aberto. Quando ela subiu na boia, um dos cabos ficou preso no barco que estava afundando. Por um momento angustiante, Terry Joe e a boia foram puxados para baixo d'água enquanto o Blue Belly afundava. Então, a linha se soltou e a boia com Terry Joe voltou à superfície. Ela se encolheu na boia, temendo que o capitão estivesse à espreita nas águas escuras. Ela não tinha água, nem comida e, com sua blusa fina e calça rosa, nada para se proteger do frio da noite. A lua havia se posto e nuvens pesadas obscureciam até mesmo a luz das estrelas. Ela podia ouvir o uivo do vento, mas não via nada. As ondas quebravam sem aviso, a água salgada queimava seus olhos e lábios. Uma chuva repentina a encharcou e ela começou a tremer incontrolavelmente. Logo um pensamento dominou sua mente: onde está meu pai? Na manhã seguinte, segunda-feira, o sol dissipou o frio do corpo esguio de Terry Joe, mas ela logo percebeu que isso traria um perigo maior. À medida que o dia avançava, a temperatura subiu rapidamente e o sol começou a queimá-la. A frágil boia estava começando a se desintegrar, expondo suas pernas e pés aos dentes afiados do peixe-papagaio. A cada hora que passava, sua língua ficava mais seca e sua garganta mais ressecada. Mesmo assim, ela não tinha apetite e não estava com sede. Na terça-feira, um pequeno avião vermelho sobrevoou. Ela observou e acenou longamente com a blusa. A certa altura, mergulhou em sua direção. Ela acenou freneticamente, seu coração batendo forte de esperança. O avião passou diretamente sobre ela, perto o suficiente para que ela pudesse ver os detalhes de sua parte inferior, mas em um ângulo que impossibilitava que os pilotos a vissem. As chances eram mínimas de que alguém em um navio ou avião que passasse avistasse Terry Joe. Sua boia branca,
blusa e cabelos loiros faziam com que ela parecesse apenas mais uma crista branca entre multidões caindo sobre a superfície azul do mar. Ele estava flutuando no canal noroeste de Providence, que logo seguiria para o norte com a corrente do Golfo e depois para o leste, transportando-o através do vasto Atlântico até as Ilhas Britânicas. No início daquela tarde, Terry ouviu formas fantasmagóricas a cerca de 30 metros de seu flutuador, logo abaixo da superfície da água. Seu coração ficou preso na garganta. As formas se aproximaram e ela percebeu que eram botos. Eles olharam para ela com olhos grandes e escuros. Terry sentiu-se estranhamente reconfortada pelos sons sibilantes que as criaturas faziam quando subiam à superfície para respirar. Ela fez uma pequena oração de agradecimento a Deus por tê-los enviado. Eles permaneceram próximos por horas. Quando o sol penetrante rompeu as nuvens no final da tarde, Terry jogou um pouco de água sobre sua pele queimada e esticada. As florestas frescas de Wisconsin e as águas frias de Green Bay pareciam tão distantes. O sol caiu e finalmente afundou no horizonte. A noite de terça-feira trouxe de volta o terrível desconhecido na escuridão, mas também trouxe um alívio abençoado ao seu corpo. Enquanto o flutuador subia e descia nas ondas naquela terceira noite fria, ela sonhou que estava na cabine de um avião chegando para pousar. Ela viu as linhas longas, retas e convergentes das luzes de pouso iridescentes destacando-se com um brilho surreal contra uma escuridão fluida e insondável. No sonho, ela viu o pai sentado pacificamente com uma taça de vinho tinto. Embora ela nunca tivesse provado vinho, parecia refrescante, exatamente o que ela precisava para matar a sede. E ela ouviu a voz dele chamá-la: "Vamos, Terry Joe. Estamos indo embora." A quarta-feira amanheceu clara, e ficou quente muito rapidamente. O brilho do sol causou fortes dores em seus olhos secos. Todos os seus músculos doíam. Sua pele queimava através da blusa e da calça. Seus lábios estavam ásperos e inchados. Na maior parte do tempo, Terry teve que se equilibrar rigidamente nas bordas do flutuador instável porque grande parte da corda havia se rompido. Ela tinha mais alucinações agora, imaginando uma pequena ilha deserta completa com uma palmeira solitária. Ela tentou remar em direção a ela, mas ela desapareceu. Finalmente, ela caiu inconsciente. Quando o sol cruel nasceu na quinta-feira, ela não sentiu seus raios ardentes. Ela estava em um sono profundo perto do limiar da morte. Paredes de água vieram até ela, uma após a outra. Sua jangada foi elevada ao topo de penhascos íngremes e depois baixada para vales escuros. Apenas uma tênue centelha de vida agora tremeluzia. No meio da manhã de seu quarto dia sozinha na jangada, porém, ela emergiu e abriu os olhos. Uma enorme sombra apareceu diante dela como uma grande fera. Seu estrondo era tão profundo que ela podia sentir seu ritmo acelerado em seu peito. Enquanto ela observava, parecia se metamorfosear de uma embarcação sobrenatural flutuando acima do mar em uma grande baleia e depois em uma sólida parede negra suspensa no ar acima dela. Quando ela olhou para o topo daquela grande muralha, viu cabeças e braços agitando. Ela podia ouvir vagamente vozes gritando. Finalmente, ela se sentiu suspensa no espaço. Braços fortes a ergueram lentamente enquanto ela voltava ao esquecimento. Quando Julian Harvey foi contratado como o capitão Double-Bell, pouco se sabia sobre sua vida anterior. O homem de 44 anos era tenente-coronel aposentado da Força Aérea, casado com Mary Denny Jordan, aspirante a escritora e ex-comissária de bordo da TWA. No dia seguinte ao naufrágio Double-Bell, o vigia de um petroleiro com destino a Porto Rico avistou um pequeno bote de madeira flutuando no meio do amplo e profundo canal noroeste de Providence. Quando o capitão aproximou o petroleiro, um homem no bote gritou: "Meu nome é Julian Harvey. Eu sou o capitão Double-Bell." Nos dias que se seguiram,
Harvey disse à guarda costeira de Miami que era o único sobrevivente de um grave acidente. No meio da noite anterior, relatou ele, uma tempestade repentina danificou o veleiro. Sua esposa, Dani, e os Duperraus ficaram feridos quando os mastros e o cordame desabaram. As tubulações de gás na casa de máquinas romperam e o navio pegou fogo enquanto afundava lentamente. Harvey disse que conseguiu lançar o bote à jangada e mergulhar no mar, mas o cordame emaranhado prendeu todos os outros a bordo. Poucos dias depois, instalado no Sand Motel, Harvey soube que Terry Joe havia sobrevivido. No dia seguinte, uma empregada do hotel viu sangue nos lençóis do quarto de Harvey. Quando ela não conseguiu abrir a porta do banheiro, seu empresário chamou a polícia. Eles forçaram a porta e encontraram o corpo ensanguentado e sem vida de Harvey no chão, um suicídio. Depois de ser retirada do oceano por um oficial do cargueiro grego Capitão Tel, Terry Joe foi levada de helicóptero para um hospital de Miami. Uma semana após seu resgate, as autoridades interrogaram Terry Joe em sua cama de hospital. Sua história refutou o relato de Harvey sobre os acontecimentos. Seu pai, mãe, irmão e irmã mais nova, junto com Danny Harvey, foram massacrados a bordo do Blue Bell, pelas mãos de Julian Harvey. A polícia suspeita que Harvey matou sua esposa para receber dinheiro de seu seguro de vida, e uma teoria sugere que Duperrault pegou Harvey em flagrante, provocando os outros assassinatos. Terry Joe voltou para Green Bay para morar com a irmã de seu pai e 3 primos. Quando ela tinha 12 anos, ela mudou seu nome para Terry. Quase 50 anos depois, em 2010, Terry finalmente revelou os detalhes da noite em que sua família foi morta e os dias que passou à deriva em águas abertas. Sempre acreditei que fui salva por um motivo, disse Terry à CBS News. Se uma pessoa se curar de uma tragédia na vida depois de ler minha história, minha jornada terá valido a pena.